Alunos da mineração. Agora nós falaremos sobre metalurgia e pelotização. Então, nessa matéria que será lecionada, nós falaremos sobre as principais noções de metalurgia, iniciando com uma breve descrição de como os nossos ancestrais utilizaram os principais metais para eles fazerem, as suas ferramentas, e assim iniciaram todo o processo de transformar um determinado metal em uma chapa, em uma liga, e utilizá-lo para fazer as suas principais ferramentas. Então, inicialmente nós falaremos sobre algumas noções de metalurgia, tá? Então, o que a gente sabe? Nos tempos remotos, há vestígios do homem na Terra. Geralmente esses vestígios eles são marcados, por armas, por instrumentos, ou então pelo resultado da ação do fogo. Enquanto desapareciam os animais ferozes, os homens vão começar a se estabelecer fora das grutas e das cavernas, e com isso eles passam a praticar a agricultura e a domesticar os animais. Esse período correspondente é chamado período neolítico, ou também chamado Nova Idade da Pedra. É aquele em que se constituíam as bases técnicas da nossa civilização, ou seja, o homem, a partir de um determinado momento, ele resolve habitar o planeta, ou seja, ele vai sair, vai estabelecer fora das grutas ou das cavernas e começar ele mesmo a praticar a agricultura e domesticar seus animais, Então, para isso é necessário que ele crie, as suas ferramentas para poder praticar a agricultura e também para se defender, Então, nós temos em seguida nós temos a idade dos metais, que é de grande importância na confecção, principalmente das armas, e das ferramentas que o pessoal nessa idade, nesse período, utilizou, porque eles próprios fabricavam as suas ferramentas. Para quê? Para que eles pudessem se defender, para que eles pudessem caçar, para que eles pudessem realizar a sua agricultura, de forma sustentável, Então, nós temos que, nessa idade, o contexto histórico, nós vamos colocar alguns metais que surgiram, tais como o cobre, que ele foi o primeiro metal que foi trabalhado pelo homem. O bronze, ele surge, da necessidade de se ter um material mais resistente. Ele é o resultado, da mistura do cobre com estanho. O ferro, ele é mais resistente mecanicamente que o bronze, mas a sua extração é um pouco mais difícil e complexa, E já o aço, ele é produzido através do método da encarbonização, onde se adicionava carbono ao ferro, de modo a ser mais resistente. E por final o alumínio, que é um material com novas propriedades que começa a ser utilizado a partir do século XX. Então, cobre, bronze, ferro e o aço e o alumínio, eles fizeram com que o homem, começasse a ter aquela evolução, que ele saiu das cavernas, ele passou ele próprio a cultivar a terra, a domesticar os animais, a caçar, a pescar, a se defender. Então ele precisava, além dele fazer as armas para ele poder se defender dos animais, para ele poder guerrear entre as tribos, ele também teria que fazer as suas próprias ferramentas, Então,
Nós vamos falar agora sobre isso, vamos colocar uma introdução para vocês, né? Então é o seguinte, esse período neolítico, ele é caracterizado por uma considerável extensão das técnicas primitivas, né? Essas técnicas são a partir de então aplicadas a gêneros de vidas novas e têm a função de satisfazer as várias necessidades, a necessidade de se produzir alimentos, a necessidade de se defender, a necessidade de se guerrear, né? Então, as transições de um grande período histórico para o seguinte são sempre graduais, né? E assim foi a transição da Idade da Pedra para a Idade dos Metais, né? Então, fica bem claro que a transição da Idade da Pedra para a Idade dos Metais, né? Ela foi muito significativa, né? Então, nessa idade, o cobre, ele era muito utilizado, né, no Oriente Médio, né? No 5º milênio antes de Cristo. E talvez também no Egito. Já o bronze, ele aparece no Oriente, no 4º milênio, e pouco mais tarde no Egeu, mas não surgiu no Mediterrâneo Ocidental antes do 3º milênio, né, antes de Cristo. Então, nós estamos fazendo para vocês um breve histórico, né, do que aconteceu, tá? Então, esse desenvolvimento da civilização que ocorre desde o período neolítico vai prosseguir, né, através de uma série de culturas, né, que são cada uma delas é caracterizada, né, por um conjunto mais ou menos definido de técnicas fundamentais, né? Então, o início das civilizações antigas, ele está ligado, né, ao progresso dos trabalhos agrícolas, né? Então, as civilizações antigas, elas precisavam, né, de fazer o seu próprio sustento. Através de quê? Através da agricultura. Seria uma agricultura tipicamente familiar e para que elas pudessem sobreviver, né? Uma agricultura de subsistência, né? Nesse caso, com o passar do tempo, vão surgindo as cidades, né? Que o trabalho, né, das aldeias, né, vai fazer com que alimente a cidade. Então, é necessário se produzir produtos agrícolas para alimentar as cidades, né? Então, essas cidades, elas vão fazer com que o comércio, né, ele comece a se expandir, né? A indústria, a vida social, né? E as tribos vão fixando nos determinados locais, né? Então, a partir daí vão se edificando, né, em locais pastoris, né, e agrícolas, né, onde eles podem fazer a sua produção agrícola, as suas pastagens, criar o seu gado, né? Então, essas civilizações, grande parte delas é dos impérios, né? A ceifa, né, ela feita através de foices, né, quer dizer, o corte, né, antigamente era feita com foices de madeira ou de barro, né? Elas eram feitas de madeira ou base e com dentes de sílex, né, que são cortantes, e em seguida com foices metálicas, através de quê? Através da descoberta de uma liga que seria mais resistente e que vai substituir, né, essas foices de madeira ou de barro e vai ser mais eficiente, ok? Então, esse desenvolvimento, né, ele visa a fixar o homem na cidade, né, que já estava sendo desenvolvido, e também fazer com que o homem, né, conseguisse produzir as suas próprias armas, né, as suas próprias armas e as suas próprias ferramentas, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do cobre, né? Primeiro nós era utilizado o cobre, em seguida o bronze, né? E a partir daí também vai se utilizando o ferro, né? Então, pouco a pouco vai se definindo, né? Vai se fazendo a evolução das culturas, né? Sem introduzir uma grande modificação. Então,
a descoberta do cobre e em seguida do bronze, depois do ferro. Então vai pouco a pouco evoluindo, né? Fazendo a evolução das culturas, fazendo com que o próprio homem possa, né, produzir, arar a sua terra, produzir, tirar o seu sustento, caçar, pescar e se defender.